Está bem. Daniel capítulo 7. A gente vai fazer a revisão hoje. Vamos ler então, vamos ler o primeiro versículo. Daniel capítulo 7. Vamos ler o primeiro versículo. Depois nós vamos fazer a leitura do todo o capítulo, tá bom? Diz a palavra do Senhor. Daniel capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós queremos hoje tirarmos, Senhor, deste capítulo tão maravilhoso. Estivemos estudando várias semanas. Tirar as lições principais, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dirija nesse nosso propósito hoje. Fale conosco. Nós possamos crescer no entendimento dessas verdades que o Senhor tem nos ensinado aqui nesse capítulo e sermos fortalecidos, Senhor, na nossa caminhada cristã. Perdoa nossos pecados e nos santifique, nos fortaleça cada vez mais em Cristo. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Vou fazer a leitura com vocês, irmãos, agora do resto do capítulo. Hoje o nosso propósito é nós extrairmos aqui algumas lições do que nós já temos aprendido, né? Ao longo desse período que nós estudamos esse capítulo. Vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite. Eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino
para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo o parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Amém. Meus irmãos, hoje o meu propósito é extrair, eu tenho aqui nove verdades que eu vou procurar com essas 9 verdades fazer uma síntese, um resumo dessa série no capítulo 7, né? Que já foram várias pregações aqui que nós fizemos, e nós estamos só começando a parte profética do livro. Graças a Deus, é muita misericórdia de Deus, muita bondade de Deus, nós encerramos o capítulo 7, e hoje eu quero, com a graça do Senhor, fazer aqui vocês pensarem junto comigo sobre 9 verdades que nós temos aqui. Mas vejam, nós estudamos aqui este capítulo e nós vimos que Deus deu uma profecia para Daniel. Essa primeira profecia só, terão outras aí, né, que nós vamos estudar ao longo do livro. E nessa profecia, Deus deu uma visão geral da história da humanidade. E nesta visão, ele mostrou claramente que ele é soberano sobre a história, que ele tem um plano na história, e que existem 2 povos na humanidade. Deus tem o seu povo. Existem reinos poderosos que se voltarão contra Deus e contra o seu povo ao longo da história, mas o Senhor, finalmente, ele dará vitória ao seu povo através do seu filho, o filho do homem que aparece aqui, e que vai reinar, virá o juízo final, e que então Cristo reinará juntamente com o seu povo. Nós observamos aqui, meus irmãos, que estes reinos, são 4 reinos aqui, esses reinos se referem a 4 reinos que estão lá bem pertinho de Daniel ainda, no caso, os babilônicos,
os persas, os gregos e os romanos. Provavelmente são esses 4 reinos. E que foram reinos que, evidentemente, perseguiram os judeus, especialmente Roma perseguiu a igreja. Através de Roma, o próprio Jesus foi morto e os apóstolos foram perseguidos ali no início da história da igreja. Então, nós temos essa primeira perseguição. Mas esse texto, essa profecia, como eu tenho dito para vocês, também se refere ao longo de toda a história, isto é, ao longo de todos os reinos que se sucederam e que também, alguns deles, trouxeram grande perseguição, opressão sobre a igreja. Mas, irmãos, esses reinos aqui, especialmente o 4º reino, vocês lembram que são 4 animais, são 4 bestas, mas existe uma besta que é pior do que as outras, que é o 4º animal, se refere tanto a esses momentos difíceis da história da igreja, de maiores perseguição, mas especialmente ao último momento, a vinda do anticristo. A palavra de Deus, então, está nos ensinando aqui e nos ensina em outras partes. Ensina, por exemplo, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós mesmos lemos sobre o anticristo na nossa leitura bíblica, do capítulo 4, 1 João, leitura sequencial do Novo Testamento, que fala dos anticristos, né? Do anticristo. Então, o que virá? Existem os anticristos ao longo da história da igreja, que são aqueles que se voltam contra Cristo, mas virá o anticristo, virá esse império pior que todos os impérios passados, com poder demoníaco como nunca se viu, e que perseguirá o povo de Deus no último momento da história, mas que será vencido pela volta do próprio Senhor Jesus Cristo, que vem resgatar a sua igreja. Então, o texto ele está profetizando tudo isso que vai acontecer. E Deus tem um propósito, irmãos, em nos mostrar essas coisas aqui. Deus está como que descortinando para nós o que Ele tem feito, o que Ele está fazendo, o que Ele fará soberanamente como Rei do Universo, através da pessoa do Seu Filho bendito, na vida do Seu povo e na vida da humanidade. E, portanto, esse texto ele é muito importante para nós. Toda a Bíblia é importante, claro. Cada trecho das Escrituras são importantes, porque é a palavra de Deus. Mas esse capítulo ele tem para nós uma importância, porque a Bíblia está falando de nós. A Bíblia está falando do povo de Deus. E a Bíblia está falando do que Deus está fazendo, inclusive nesse momento aqui, na história da minha vida, da sua vida, na história do Brasil, na história de Estados Unidos, Europa, Ásia, todas essas grandes nações. Quando nós ouvimos essas notícias, nós podemos crer, meus irmãos, que Deus está controlando todas essas coisas. E que o mundo ele está indo para uma definição. É como a história de um livro que nós lemos, que tem início, meio e fim, e que vai se encerrar essa história. Então, é muito interessante nós observarmos esse texto. O meu propósito aqui ao longo dessas exposições foi exatamente esse, né? Tomarmos aqui as partes, eu fui lendo o versículo, eu li um versículo só com vocês para meditar, fomos lendo os versículos, fomos meditando, e para podermos aplicar a nossa vida hoje, para que vocês possam amanhã, segunda-feira, pensar no ensino desses textos, né? Quando vocês estiverem lá trabalhando, estudando, vivendo a vida de vocês, esse texto tem a ver com o cotidiano, tem a ver com as suas vidas. Deus tem um propósito, Deus está aqui nos ensinando, meus irmãos, aquilo que Ele realmente quer que nós saibamos para que nós possamos aplicar nos nossos dias, na nossa vida. E, portanto, o que eu vou fazer hoje, como eu disse no início, é tomar 9 verdades aqui que aparecem no texto e reforçar essas aplicações que eu já fiz ao longo dessa série, para que nós venhamos tornar isso sólido na nossa mente e nosso coração. Então, tenho 9 coisas aqui para falar com vocês. A primeira coisa, irmãos, que eu quero chamar a atenção de vocês, que é uma lição que já aparece nos primeiros versículos, é que Deus, já até disse agora na introdução, mas é o início de tudo realmente, Deus revelou o seu plano para a humanidade. Quando nós lemos aqui no primeiro versículo, eu convido vocês a lerem o primeiro versículo, Daniel, ele mostra o que aconteceu e o que ele fez em seguida. O texto diz assim no primeiro versículo: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça.
quando estava na sua cama. Essa é a primeira parte. Então, registra ali um momento na história da vida de Daniel. Daniel sabia quando isso aconteceu, sabia quem era que estava no poder da Pérsia naquele momento, que era o Belsazar, ele mesmo rei lá que viu o escrito na parede, que morreu, né? Mas aqui então estava no começo do governo dele, era o primeiro ano de Belsazar, e aí Daniel teve um sonho. Então, o que Daniel fez quando ele teve esse sonho neste período? Ele escreveu logo o sonho e relatou a soma das coisas. Daniel percebeu imediatamente que aquele sonho não era, irmãos, um sonho normal que nós temos aí todas as noites e que não tem significado nenhum em termos de revelação divina, são só sonhos. Pode ter benefícios, mas não tem o benefício espiritual. Então, o que o texto está dizendo aqui é que Daniel soube que era a revelação de Deus e o que ele fez então? Ele registrou, ele escreveu a suma desse assunto, que é exatamente o que nós temos, irmãos, a partir do versículo 2 até o versículo 27, porque no versículo 28 é a conclusão, né? Que ele diz o que aconteceu com ele, que acabou o assunto, mas então ele coloca aqui para nós a revelação, então ele escreveu, e aqui vem a grande primeira lição. A grande primeira lição é que nós só temos essa revelação neste capítulo 7 de Daniel, e isso se aplica, na verdade, no sentido de que nós podemos dizer que este capítulo não é um livro, não é um escrito meramente humano, mas é um escrito a respeito de uma revelação divina que Deus deu ao seu profeta, e nós podemos crer, quando nós tomamos, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, Pedro também vai dizer como a escritura ela foi preparada, e nós podemos dizer, então, que o Espírito Santo, ele controlou Daniel. Daniel, aqui no uso das suas faculdades, era um homem extremamente inteligente, capaz, né? Era um erudito daquela época, conhecia muitas coisas, mas Deus dirigiu Daniel para que Daniel ele escrevesse precisamente este texto para nós, para que nós soubéssemos o que Deus deu a ele. Isso torna esse capítulo essencial, ou seja, eu não posso saber o que Deus deu para Daniel fora desse capítulo. E aí, se eu posso aplicar a escritura inteira e dizer então o seguinte, que isso aconteceu com todos os profetas, ou seja, existe um processo que Deus deu para os seus profetas no Antigo Testamento e para os apóstolos no Novo Testamento, em que Deus deu a sua revelação para eles e também operou para que eles escrevessem essa revelação, que nós temos então a Escritura Sagrada. Esse livro, portanto, irmãos, ele é um livro especial. Eu sei que vocês já sabem disso, mas, meus irmãos, nós não podemos deixar de falar isso e de lembrar isso continuamente, porque nós temos a tendência de esquecer disso, ou de que isso tenha lá um conhecimento, mas isso não se torna prático. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é da questão muito prática, ou seja, Daniel deixou essa revelação escrita para nós lermos, irmãos, para nós conhecermos e para nós aplicarmos na nossa vida hoje aqui no século XXI, aqui em Belém do Pará, e para o povo de Deus de todas as gerações que viriam depois. Então, a palavra de Deus, ela é essencial. Nós temos que examinar as Escrituras, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, procurar entender as Escrituras, porque não existe outro meio para nós conhecermos a Deus, ao seu plano, aquilo que Ele está fazendo na história, e o vindouro reino de Cristo. Não existe. Não existe outra maneira de nós sabermos. Então, tem que ser pela Escritura. E nós nunca devemos esquecer isso. Isso nos chama a atenção logo para como nós temos tratado a Sagrada Escritura, como nós temos tratado a Palavra de Deus. Nós temos que tratá-la, portanto, como um tesouro. Veja, Deus deu uma revelação, Deus deu uma revelação para Daniel. Daniel escreveu essa revelação. Está aqui, prontinha para nós, escrita, ainda está no português, né? Porque Deus foi tão gracioso, tão misericordioso conosco, que Ele nos deu tantas traduções e está aqui no nosso português. Uma tradução excelente, preciosa. Então nós temos aqui, irmãos, a palavra do Senhor
para nós lermos, meditarmos, e não é só o capítulo 7, é toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus deu esse tesouro para mim, para você, e Deus colocou nas nossas mãos, e Deus disse assim: saibam o que eu estou fazendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e lâmpada para os meus caminhos. É isso mesmo. Então, a primeira grande lição é essa. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, está em nossas mãos, e nós precisamos valorizá-la como tesouro, porque através dela nós temos o conhecimento do plano de Deus. Segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos compreender que essa revelação, agora entrando para a profecia em si, que Daniel nos mostrou aqui, que existe um mundo de baixo e um mundo de cima. Você não percebe isso? Ele fala aqui dos 4 animais, e ele fala de um trono no céu, e ele fala de um filho do homem que vem percorrendo o céu. Ele fala, então, irmãos, de um mundo de baixo e de um mundo de cima. Ele fala, como eu procurei ilustrar para vocês nessa série de pregações, ele fala de um andar de baixo e de um andar de cima. O andar de baixo é exatamente onde nós estamos agora. É aqui a terra, é aqui Belém do Pará. É aqui o Brasil e o mundo. É a nossa cidade, mais especialmente aqui no nosso caso, cheia de problemas, cheia de dificuldades que nós temos nessa cidade. E no mundo todo. Esse mundo é o andar de baixo. Esse mundo é o que nós vemos, que nós temos contato, que nós tocamos, onde vivem pessoas que nós conhecemos, que nós falamos, que nós conversamos diariamente, nosso trabalho, na nossa casa, vizinhança, família. É o mundo onde nós lidamos com dinheiro, com economia, com as coisas que temos que resolver todos os dias. É o mundo aqui de baixo. Mas não existe, o que Daniel está mostrando para nós aqui, é que não existe só isso, irmãos. Existe um reino que para nós é invisível, mas que ele é mais real do que esse mundo aqui. É o reino dos céus. É o reino onde aparece esse ancião de dias, na visão, não é? É Deus se revelando como um idoso e se assentando no trono como soberano para julgar a humanidade. Existe a glória de Deus. Existe o reino dos céus, existe aquilo que Jesus fala em João 17, que é a comunhão entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, a eterna glória. Existem os anjos de Deus, que falam aqui de milhares que serviam a esse ancião de dias. Existe todo um mundo espiritual, e aqui nós podemos avançar também, existe o reino das trevas, que nós também não enxergamos, o reino de Satanás, que está por aí operando nesse mundo, aqui embaixo mesmo, né? Mas existe todo um mundo espiritual que nós não podemos ver a não ser pela palavra de Deus, que nós não podemos conhecer a não ser que nós ouçamos esse capítulo 7 e toda a Escritura Sagrada. Nós não temos nenhum conhecimento dessas coisas fora da revelação que o próprio Deus nos dá. Deus está dizendo assim: olha, eu quero que vocês saibam que existe um andar de cima, que existe um mundo além desse mundo que vocês veem aqui. Vocês amanhã vão sair, pegar ônibus, pegar carro, lidar lá com o trabalho de vocês. Existem coisas muito além desse mundinho aqui que nós vivemos, irmãos. É o reino dos céus. E o Senhor está dizendo assim: vocês precisam pensar nesse reino, vocês precisam saber que ele existe, vocês precisam saber que ele é uma realidade, e vocês precisam saber que um dia ele se manifestará. De maneira que nós só podemos conhecer o reino dos céus pela palavra de Deus. Eu queria que vocês guardassem muito isso hoje. E nós só também podemos interpretar aqui embaixo também pela palavra de Deus. Porque vejam, existe um perigo muito grande de nós esquecermos dessa revelação e olharmos para o mundo esquecendo de que há um reino lá no céu, uma glória celestial acima desse mundo, existe um Deus Altíssimo, e quando nós fazemos isso, imediatamente nós esquecemos que esse mundo não é tudo. Vocês
Quero que vocês parem para pensar um pouquinho comigo o seguinte: se nós esquecermos que há um andar de cima, se nós esquecermos que há um reino dos céus, nós vamos pensar que tudo que nós temos aqui é isso aqui mesmo. Lembra que Jesus Cristo disse assim: não entesourem na terra, mas entesourem aonde? No céu. Mas veja, se eu não sei que tem céu, se eu não penso no céu, se eu não medito no céu, o que eu vou fazer? Eu vou entesourar na terra. Porque eu vou achar que aqui é o negócio, é o bom, é a riqueza. Então eu só vou pensar aqui. Então, meus irmãos, eu quero colocar um princípio aqui que Daniel nos mostra. Nós só podemos conhecer o céu pela palavra, e nós só podemos interpretar a terra também pela palavra. Nós só podemos compreender o céu pela palavra, e nós só podemos compreender o que é a terra, que a terra é cheia de problemas, cheia de pecado, e que vai acabar, e que vai ser destruída pelo fogo de Deus, quando Jesus voltar. Pela palavra. Então vocês percebem que nós temos que ouvir a palavra todos os dias, porque amanhã vocês vão para o mundo, e o mundo todinho vai dizer para vocês assim, na universidade de vocês, no trabalho de vocês, a vizinhança, o mundo todo vai dizer assim para vocês, tentando seduzir vocês e dizendo assim: olha, isso aqui é tudo que vocês têm que buscar. Não pense na glória. Isso é um mundo. Mas você e eu, nós temos que ouvir a palavra todos os dias. Nós temos que levantar de manhã pensando assim: peraí, isso aqui não é tudo que eu tenho, não. Eu vou sair ali para fazer alguma coisa, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou cuidar ali da minha família, eu vou fazer isso e aquilo. Mas eu não posso esquecer que tem um Deus no céu, que existe um reino celestial e que existe um reino que virá e que se manifestará. Se eu não esqueço disso, eu vou viver nesse mundo diferente de quando eu esqueço. Eu vou pensar assim: peraí, o dinheiro não é tudo, a minha família não é tudo, meu trabalho não é tudo. Existe algo muito mais valioso, o reino dos céus. Então a palavra de Deus nos ajuda a interpretar, a conhecer o reino dos céus e a interpretar o reino da terra, como tem que ser interpretado, meus irmãos. Essa é a segunda grande verdade aqui deste texto, né? A terceira verdade que nós temos aqui, irmãos, e que o texto deixa claríssimo, é que existe uma certa arrogância neste mundo. Se vocês forem perceber, os 4 animais, eles são bestas, são feios, são horríveis, mas mostram poder, violência e arrogância. Eles, como animais brabos e ferozes, eles se sentem poderosíssimos. E isso existe no mundo. No entanto, a palavra de Deus vai deixar claro aqui que, apesar de toda essa arrogância, a Bíblia vai dizer: sabe quem manda? Sabe quem governa esses animais? Sabe quem é soberano sobre eles? É o Rei do céu. É o Altíssimo. Eu tenho aqui, neste caso, irmãos, o versículo 12, que eu queria ler com vocês. Só esse versículo basta, em que Daniel ele diz assim: olha, e quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Então veja, esses animais têm domínio e poder, mas de repente o domínio lhes é tirado e é dado a eles, porém, eles não são mortos logo, é-lhes dado um período de vida, mostrando que, ainda que esses animais pensem que têm o poder, são arrogantes, mas eles não mandam em nada. Quem manda verdadeiramente é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E isso nós temos que aplicar também na nossa vida. Você não pensa que isso é muito prático? Porque nós também somos tentados pela arrogância. Nós pensamos assim: eu tenho poder, às vezes confiamos no nosso talento, ou às vezes confiamos, o jovem confia na sua juventude, o idoso ou o mais velho confia na sua experiência, né? O intelectual confia na sua intelectualidade, o rico confia no seu poder, o homem poderoso confia no governo, ali nos mecanismos do governo, mas a Bíblia está dizendo: olha, quem manda mesmo é Deus, quem governa é o Senhor, e Ele dá poder, Ele tira poder, Ele dá vida, Ele tira vida. Então o Senhor é que controla, é soberano. E Daniel, como toda a Escritura, é muito impressionante isso, ela deixa claro que é o Senhor que governa a humanidade.
E nós faremos muito bem se todos os dias nós nos levantarmos e pensarmos assim: eu vou viver, como o Tiago diz, né? Vou fazer isso ou aquilo se Deus quiser. A minha vida, a minha existência e todas as minhas coisas estão nas mãos do Senhor e eu me submeto a Ele. Não quero ser um arrogante como é no mundo. Nós cristãos, irmãos, não temos direito dessa arrogância. Nós vamos ser tentados a ela. Mas nós somos chamados a todos os dias lembrarmos, irmãos, que é o Senhor que governa. Quarta verdade, meus irmãos, e que tem a ver exatamente com esta arrogância. Irmãos, há uma cegueira, há uma arrogância contra Deus, há uma violência no mundo. Nós percebemos, irmãos, que esse texto ele está enfatizando muito claramente que existe uma arrogância e uma arrogância violenta. São todos animais ferozes e, portanto, mostra violência. Então, tem aqui uma ligação da arrogância com a violência. No entanto, o texto deixa claro que aqui no andar de baixo, então, existe essa arrogância, existe essa violência, mas lá no andar de cima tem um juiz. Então, a Bíblia está nos chamando a atenção aqui. Olha, Deus é soberano, conforme o ponto anterior que eu li com vocês, que eu citei aqui com vocês. No entanto, tem mais um princípio aqui. Esse Deus soberano vai julgar o arrogante. Haverá um juízo final. Este capítulo 4 é um dos grandes capítulos da Bíblia que falam do juízo final. Vamos fazer a leitura aqui, meus irmãos, de alguns versículos que são interessantes nós meditarmos aqui, citarmos aqui para a nossa meditação hoje à noite. Acompanhe comigo a partir do versículo 7, que diz assim: depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava os pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando. Então, tudo isso aqui é arrogância, né? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Presta atenção como é interessante e não é sem sentido que a palavra de Deus coloca assim. Está aqui o animal matando, destruindo, pisando, mastigando tudo. Muito feroz. Mas de repente vem o texto. Eu continuei olhando e foram postos tronos lá no céu. Como que dizendo assim, olha, arrogante. Tem trono no céu. E um ancião de dias veio, um venerável ancião veio e se assenta. A sua veste é branca como a neve, o cabelo da sua cabeça é como pura lã, o seu trono é de chamas de fogo, as rodas desse trono também de fogo, e um fogo sai, versículo 10, de diante do trono, e milhares de milhares estão ali servindo este juiz. Então Daniel, ele vê isso, tem aqui o animal matando, aí ele olha para o céu, se assenta este trono de juízo, então ele volta a olhar para a terra, ele volta a olhar para o andar de baixo. Aí tem o versículo 11, o que o versículo 11 diz? Então estive olhando, e está lá, o juiz já está sentado. Enquanto o juiz está sentado, aquele chifre falante, arrogante, continua falando, diz o versículo 11, então estive olhando por causa das vozes, das grandes palavras que o chifre proferia, e está lá o juiz já sentado para julgar, e o arrogante falando. Mas de repente, enquanto Daniel estava olhando, o animal foi morto. E o corpo dele foi queimado pelo fogo que estava lá no juiz. E ele foi entregue para ser queimado. O corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E não se fala mais nem no chifre, vocês notaram? Cadê o chifre? Nem menciona mais. Porque o animal inteiro foi queimado. E o chifre falante, arrogante, nem se fala mais. A Bíblia está dizendo assim: cuidado, arrogante, porque vem o juízo de Deus. E a Bíblia deixa claro aqui. A Bíblia deixa claro
que vai ter um povo que vai ser salvo no juízo. O juízo vai ser péssimo para o chifre falante, para o animal arrogante. Mas o juízo vai ser uma bênção para o povo de Deus. Veja o que o texto diz, meus irmãos, aqui no versículo 22, 21 e 22. Bora ler aqui, deixa eu ver. O 21 diz assim: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio um ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Você percebe que o juízo é destruição do animal falante, do chifre falante, do animal arrogante, mas é salvação dos santos do Altíssimo. O juízo vem para estabelecer o reino dos céus. Lá no versículo 25, acompanhe comigo, ele diz que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá o santo do Altíssimo. Aqui está falando de novo do animal arrogante e do chifre falante, e cuidará em mudar os tempos, a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aí de novo, versículo 26. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao Santo do Altíssimo. E tudo isso por causa do Filho do Homem. Porque, veja que coisa interessante. Daniel coloca aqui, tem arrogância, tem um chifre falante, tem um juízo no céu, o juízo destrói o animal, destrói o chifre, mas o povo de Deus é salvo. O povo de Deus vai reinar. O povo de Deus vai reinar junto com o Filho do Homem. Daqui a pouquinho eu vou ler sobre o Filho do Homem, mas nós lemos aqui na nossa leitura completa, e que diz que esse Filho do Homem vai reinar. Então, o que o texto está dizendo? Olha, tem um juízo, e o juízo vai cair sobre o arrogante. Mas o povo de Deus será salvo. E o povo de Deus será salvo para reinar por causa do Filho do Homem. Porque ele está ligado com o Filho do Homem. O que é isso aqui? É o Evangelho, irmãos. Nós precisamos lembrar todos os dias. Tinha um corinho que cantava quando eu era pequenino lá na igreja, né? Dizia assim: esta terra, lembra? Vai pegar fogo, né? Onde é que tu vai morar, né? Essa terra vai pegar fogo. Aí o corinho dizia: eu vou com Jesus morar, né? Por quê? Nós temos que acordar todos os dias e pensar assim: esse mundo vai ser destruído. Irmão, você lembra da Arca de Noé? A Arca de Noé, Deus disse para Noé: eu vou trazer o juízo. Só que naquela época foi pelas águas, né? Eu vou trazer o juízo. E Noé era o pregador da justiça. O texto da Escritura dá a entender que Noé ficou anunciando: olha, vem o dilúvio, vem o dilúvio. E ninguém ouvia. Aí Jesus vai dizer assim: casavam-se, davam-se casamento, compravam, comiam, bebiam, até que Deus fechou a porta da arca. E todos morreram. Nós temos que lembrar que este mundo está como que reservado. Pedro diz na sua carta, lá no capítulo 2, agora saiu da memória, ou 2 ou 3 da segunda carta de Pedro, em que ele diz que este mundo está reservado, meus irmãos, para o fogo, para o juízo, mas que o povo do Senhor estará com Cristo para sempre. Isso não é importante nós meditarmos, e Daniel está dizendo isso aqui. Daniel está dizendo para nós aqui: olha, não ponha grande esperança nesse mundo. Viva aqui, sabendo que você só tem uma função aqui, na verdade, como cristão, é anunciar o reino dos céus. Mas vá passando, vá peregrinando, viu? Porque essa terra vai pegar fogo. Porque este mundo vai ser destruído. E porque a sua fé e a sua esperança precisa estar no reino dos céus, no Senhor Jesus Cristo. Vem o juízo, mas graças a Deus que o juízo não é para a destruição do povo de Deus, muito ao contrário. O juízo de Deus é o estabelecimento do reino eterno, em que o povo de Deus vai estar
com o Senhor para sempre. Meus irmãos, uma quinta verdade aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é que há uma grande violência e opressão, já falei um pouquinho no ponto anterior, nos reinos do mundo. Todos nós aqui já estudamos na escola, mesmo antes do ensino superior, na escola, né? A gente estuda desde novinho ainda. E nós percebemos, estudando especialmente nas matérias que tratam de história da humanidade, como o mundo é violento, como as guerras, se nós pudéssemos assim, talvez definir a história da humanidade, nós poderíamos definir como a história da guerra, a história da violência, a história dos ataques uns contra os outros. E é somente a graça comum de Deus que segura este mundo na sua violência e na sua maldade. Existe uma violência, e é interessantíssimo que, eu já enfatizei isso, que Deus resolveu ilustrar para Daniel os reinos desse mundo como animais violentos, como o leão, como o urso, como o leopardo, e como o último ainda, que ele nem classifica, de tão feio que é o animal, de tão violento, tão perverso, mas são todos violentos. Então a violência existe na humanidade. E mais, o texto vai dizer aqui claramente, e eu já tenho lido com vocês aqui, mas eu posso ler, por exemplo, aqui o versículo 25, que diz que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá o Santo Altíssimo. É interessantíssimo porque o texto quer enfatizar que existe a violência, mas ele nem toca mesmo na violência em geral. Vocês perceberam ao longo dos nossos estudos? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que essa violência ela vai se voltar especialmente contra a igreja, contra o povo de Deus. O texto está dizendo aqui, irmãos, que nós precisamos estar conscientes de que a igreja pode sofrer violência, e violência grave. E o texto vai dizer mais. O texto está anunciando aqui para nós, essa profecia, que as coisas não vão melhorar, irmãos, daqui para o fim do mundo. As coisas vão piorar. Que no tempo final vai existir a grande tribulação. Vai existir a pior violência, e a igreja vai ser atacada e violentada e perseguida como nunca foi antes, porque virá exatamente o quarto animal, vocês estão entendendo? E virá o chifre falante. Então você já tem ali, você tem 4 animais. O quarto animal é o pior. Aí você tem 10 chifres. E aparece o 11º chifre, que se refere a 10 reinos do quarto animal. E o 11º chifre é o 11º reino que pertence já ao quarto império. Então você vê que o quarto império já é ruim. E o 11º rei desse quarto império é o pior de todos. E o texto está dizendo que é ele que vai proferir palavras contra o Altíssimo e é ele que destruirá os santos do Altíssimo. Ou seja, a Bíblia não nos ilude, irmãos. A Bíblia não diz assim para nós, olha, se você é um cristão, vai ficar tudo sempre bem com você. Não, ela não diz isso. Ela diz assim, olha, Igreja de Cristo, esteja preparada porque nas suas nações, nos seus países, pode vir perseguição. Estejam preparadas, igreja esteja consciente e preparada, porque no final dos tempos virá uma perseguição pior, como nunca houve na história da humanidade e na história da igreja. É isso que nós estamos esperando, irmãos, conscientes. Mas isso é para que nós venhamos, irmãos, nos apavorar. Por que Deus ele deixa isso para nós evidente, claríssimo? O Senhor Jesus vai explicar isso em João capítulo 16. Eu não vou ler com vocês agora, mas vocês conhecem já. Eu creio de qual até o texto, né? Que Jesus vai dizer assim: eles vão expulsar vocês das sinagogas e haverá mesmo aqueles que vão pensar assim, que quando matarem vocês estarão prestando um serviço a Deus. Mas Jesus diz lá, eu estou falando isso para que vocês não se escandalizem.
para que vocês não fiquem surpresos. Irmãos, nós vivemos num mundo em que a Igreja de Cristo Jesus, ela está em terreno inimigo. Nós somos peregrinos passando pelo meio de um mundo que não ama Deus, pelo meio de uma humanidade que, desde o início, Jesus disse, aliás, Deus Pai disse lá, vocês lembram? Bora pensar assim, naquele grande texto que eu sempre lembro para vocês aqui, Gênesis 3,15. Eu acho que todo mundo já sabe de cor, né? Quando o Senhor Deus diz assim, porém inimizade, está falando com a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Este, quem é este? É Jesus. Te ferirá a cabeça, ou seja, vai vencer Satanás. Mas tu, serpente, vais morder o calcanhar. O que é isso, irmãos? Deus ali profetiza que haverá uma guerra contínua. Continuamente, existe a semente da mulher, que são os eleitos, que é a igreja, e existe a semente de Satanás, que é o mundo ímpio. Deus anuncia ali que ao longo da história haveria a serpente, ficaria mordendo o calcanhar da descendência de Deus, de Cristo. E o texto, lá no capítulo 4, aí você tem o capítulo 3, no capítulo 3, né, que Deus diz isso, e quando chega no capítulo 4, o que acontece imediatamente? Caim mata Abel. Quem é Caim? Caim é do diabo. E Abel é de Deus. É um homem de fé. Então ali o texto está ilustrando o quê? Que haverá perseguição. Irmão, nós não temos que ficar nem com medo, nem surpreendidos. Tem perseguição. Uma perseguição, ela sempre haverá em algum nível, em algum sentido. O texto também está dizendo para nós aqui que às vezes as coisas vão piorar. Nós devemos dar graças a Deus que no nosso país nós temos liberdade de culto, nós podemos ficar aqui. Mas há parte do mundo, irmãos, em que os cristãos estão sofrendo severamente nesses nossos próprios dias. E nós não temos que ser infantis, tolos, de achar que o cristianismo é um mar de rosas. Porque Deus mesmo diz, vocês podem ser perseguidos, vocês podem sofrer, porque existe a semente de Satanás. E Jesus disse, vocês não precisam se escandalizar. E vocês não precisam também ter medo. Daqui a pouquinho eu vou, no ponto, dos últimos pontos aqui, eu vou mostrar para vocês, vocês devem se consolar e não ter medo nem se escandalizar. Mas vocês devem estar conscientes de que existe a possibilidade da perseguição e de que no final as coisas não vão melhorar na história humana, mas que haverá o anticristo. O mundo está correndo para lá. Nós não sabemos quando essas coisas vão acontecer, nem devemos ficar marcando data, esse não é o nosso papel, mas nós devemos estar conscientes de que o mundo está se dirigindo para esse momento final. Irmãos, outra coisa que eu quero mencionar a vocês, irmãos, é que existem exatamente esses inimigos, e mais especialmente aqui o texto vai mostrar para nós que os inimigos da igreja, eles vão usar duas armas. Vamos ler aqui, vou pedir para vocês lerem comigo, o versículo 25, que eu já li outros momentos aqui, mas eu quero chamar a atenção. Veja, o versículo 25 diz assim, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quais são as duas armas, então, que o anticristo usará contra Deus e contra os santos de Deus, contra os santos do Altíssimo? Primeira arma, a palavra. A palavra. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo. E a segunda arma, a violência. Ele destruirá os santos do Altíssimo. Então, temos aqui a arma da palavra, do discurso, e nós temos a arma
da violência. E essas coisas, elas estão intimamente relacionadas. Por quê? Da onde vem a violência? A violência vem do discurso. A violência vem da palavra. A história da humanidade e a história recente da humanidade, século XX, especialmente na Segunda Grande Guerra, mostrou claramente o poder da palavra, o poder do discurso. Meus irmãos, quando o evangelho é pregado, o evangelho é o evangelho da paz, é o evangelho da boa notícia, é o evangelho da graça e da misericórdia de Deus. Aonde o evangelho chega, não existe produção de violência, muito ao contrário, existe produção de paz. Jesus é o rei da paz. Mas aonde, irmãos, existe, eu já chamei a atenção também de vocês nas exposições anteriores, que esse tipo de discurso do anticristo não vem, muitas vezes, na verdade, podemos até dizer que na maioria das vezes ele pode até vir como um discurso religioso. Eu já disse para os irmãos aqui, em exposições anteriores, que o anticristo ele vai ter dois braços. Um braço religioso e um braço político. Então a religião, o anticristo tem uma religião, o anticristo tem uma pregação, o anticristo tem um discurso. Você não lembra que nós lemos lá no capítulo 4, o Fernando leu para nós, que lá no capítulo 4 João diz assim, como é que vocês vão reconhecer o anticristo? Pelo discurso. Lembra que nós lemos? Pelo que ele fala. E ele vai parecer cristão, olha que coisa. Porque por isso que João diz assim, cuidado com o discurso do anticristo. Então, meus queridos irmãos, é muito interessante nós pensarmos que esse texto traz uma lição para nós. Não ouça qualquer coisa. João diz lá, 1 João capítulo 4, filhinhos, não creais em todo o espírito, mas testai os espíritos para observar se eles vêm de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo vem em carne, é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Meus irmãos, Satanás é astuto. E esse texto mostra para nós que ele vai usar discursos para desviar as igrejas, para desviar cristãos. Ele vai torcer as escrituras em nome da escritura. Ele vai torcer o cristianismo em nome do cristianismo. E a única maneira da igreja de Deus se manter firme é ouvindo a palavra, ouvindo a escritura, ouvindo o evangelho. Esse texto traz essa lição preciosa que eu queria que vocês guardassem no coração, de que nós temos que estar precavidos, porque existem discursos, e esses discursos podem penetrar nas igrejas, podem contaminar igrejas, podem desviar igrejas, e tem feito isso efetivamente. E são discursos, irmãos, que levam à violência contra Deus, contra Cristo e contra o povo de Deus. O anticristo, nos dias finais, ele usará discursos bonitos, floridos, arrogantes, astutos, mas contra o Altíssimo. Discursos, como ele diz aqui no versículo 25, que ele vai cuidar de mudar os tempos e a lei, ele vai cuidar de mudar a palavra de Deus, e ele vai fazer isso, e fazendo isso, ele vai gerar violência. A palavra de Deus, então, está dizendo aqui para nós, fique alerta, porque existe, irmãos, um discurso do anticristo, e o anticristo final usará este discurso. Como é que o povo de Deus vai resistir a isso? É por isso que nós estamos, é por isso que os pregadores do Evangelho, eu estou estudando com vocês a carta de 1 Timóteo, e a coisa mais maravilhosa, o que Paulo diz ali em 1 Timóteo, nós estamos estudando domingo de manhã, ele diz assim para Timóteo, prega a palavra, não prega genealogias humanas, não prega fábulas humanas, Timóteo.
é preciso calar essas pessoas, Paulo chega a dizer, que estão anunciando nas igrejas as genealogias, as fábulas humanas. A função do ministro do Evangelho não é se pôr no púlpito para anunciar discursos, irmãos, filosóficos, políticos, falsamente religiosos, ideológicos, o que for. A nossa função é pregarmos o Evangelho. Satanás, ele vai usar o discurso para contaminar as pessoas. Isso ele sempre usou. Ele usou no Jardim do Éden. E ele usa. E isso gera violência. Por isso que, inclusive, nós estamos estudando 1 Timóteo, que Paulo diz que as genealogias produzem ódio, produzem contenda, produzem divisões, produzem raiva. E nós estudamos hoje de manhã. Eu quero que todos os homens, em todos os lugares, orem, em todos os lugares, sem ira e sem contenda. Porque o que produz, o que anula a ira, a contenda, o que pacifica os corações é o Evangelho de Cristo. Mas o discurso do anticristo, ele gera ódio, ele gera contenda, ele gera violência. É isso que o texto está dizendo aqui. O texto está dizendo, ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Você pode ver, um dos grandes testes que nós podemos ver, aonde está sendo anunciado o Evangelho, é onde as pessoas estão amando. Onde as pessoas estão se tornando misericordiosas, graciosas, até com os perseguidores, orando pelos perseguidores, inclusive. Mas onde está gerando ódio, ali, ou existe ortodoxia morta, ou seja, existe até uma pregação ortodoxa, mas que é só ortodoxia morta, ninguém está crendo no final das contas ali, ou existe discurso propriamente, digamos assim, heterodoxo, ou seja, discursos cristianismo, ortodoxia cristã, doutrina cristã misturada com o discurso do anticristo, porque ele sabe fazer isso, irmão. Satanás sabe fazer isso. Então nós precisamos estar atentos. O nosso propósito, nosso objetivo, nosso alvo sempre deve estar no Evangelho, na palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu ver o meu tempo ali, está acabando, né? Ver aqui, ainda tenho aqui. Irmãos, eu ainda tenho 4 coisas para falar, não vai dar tempo, né? Então, eu não quero falar rápido, porque são lições que eu preciso... Eu tenho ainda 3 pontos, na verdade. Eu não vou conseguir falar, temos somente 5 minutos. Então, nós vamos parar por aqui hoje. O que eu apresentei para vocês, na verdade, 6 lições aqui. Tenho 9. Primeira coisa nós vimos. A palavra, ela é preciosa porque ela revela para nós a verdade de Deus. Segundo, o mundo, existe o mundo de baixo e o mundo de cima. Nós só conhecemos o mundo de cima pela palavra e interpretamos o mundo de baixo corretamente pela palavra. Terceiro, Deus é soberano, ainda que exista muita arrogância no mundo. Quarto, há muita cegueira e arrogância contra Deus e violência no mundo, mas o juízo reina e julgará o arrogante. E somente o povo de Deus será salvo. Quinto, a grande violência e opressão nos reinos do mundo. Essa violência se volta especialmente contra o povo de Deus. Isso vai se manifestar no tempo do anticristo. Mas o povo de Deus deve estar consciente disso para não se escandalizar. E sexto, nós falamos aqui, e eu vou continuar daqui semana que vem, tocando um pouquinho mais no sexto, mas prosseguindo. As armas contra a igreja são a violência e as palavras arrogantes. O povo de Deus deve estar prevenido pela fé nas Escrituras. Os pastores devem pregar o Evangelho, como Paulo diz, e não genealogias, e não fábulas humanas. Que Deus nos abençoe. Eu peço para os irmãos meditarem. Depois eu vou publicar no grupo essas lições, tá bom? O esboçozinho que eu tenho aqui. Mas eu peço que você medite no que nós aprendemos aqui. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Amado Senhor, obrigado que nós podemos hoje à noite, Senhor, tocar nesses assuntos tão preciosos, tão importantes, que o Espírito Santo use tudo que falamos aqui, que seja a boa interpretação, a boa doutrina, e aplique, Senhor, na nossa alma, porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento.
consola o nosso coração. Nos faz, Senhor, nesta semana, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas e nos aproximar mais e mais de Cristo. E agradecer, Senhor, porque o Senhor nos salvou nele, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Está nos levando para o reino eterno. Que o nosso coração se console. O mundo é difícil, Senhor. Essa semana também, com certeza, vai ter suas lutas. Mas que o teu povo esteja consolado na esperança da vida eterna. Cuida de cada irmão querido, irmã querida. Abençoa os irmãos que não estão aqui hoje. O Senhor os preserve, os guarde, os abençoe em Cristo Jesus, como a nós que estamos aqui. E abençoe todos que vão ouvir essa gravação também. Em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Abençoe o seu povo em toda a terra. Amém e amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Irmão, vamos ler o trechozinho que, aliás, aqui está a parte da Santa Ceia, né? Então eu vou fazer um pouquinho diferente hoje com vocês. Nós vamos ler um trecho da Sagrada Escritura, só para nós reafirmarmos aqui, inclusive o que nós aprendemos hoje, que está lá em Apocalipse 21. Eu vou ler 2 ou 3 versículos de Apocalipse 21, tá bom? Esse momento para a gente ler uma verdade bíblica aqui, que geralmente eu trago um credo, né, uma confissão, e hoje o nosso programa não temos aí. Então abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21.